Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 5. Quero ler do versículo 1, Tiago, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 11. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça, e o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. E eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, e eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, e eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, aos quais falaram em nome do Senhor, e eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por este domingo, dia do Senhor, pelo teu cuidado, pela tua graça. Deus, eis que nós dominicalmente temos um desafio hercúleo, gigantesco aqui diante de nós, que é a exposição da tua palavra. E eu tenho pedido ao Senhor que tenha piedade da minha vida, porque essa palavra vai muito além do que as minhas palavras podem alcançar, porque as palavras do Senhor alcançam aonde homem nenhum pode alcançar. E eu peço ao Senhor, tem piedade, e olha para essa igreja, para esse povo aqui nessa noite, sedento e desejoso de ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. E por favor, Deus, não permita que essa seja mais momento de formalidade religiosa, em que a gente vem aqui e se assenta para cumprir uma obrigação religiosa, mas não, que seja de fato, desde o início desse culto, um momento de profunda entrega de um culto a Ti, prestado somente a Ti, e portanto que os nossos ouvidos estejam atentos àquilo que o Senhor tem para nos falar, na certeza de que o Senhor nos fala quando a Tua palavra é pregada. Abençoa as nossas vidas e guarda os nossos corações e nos transforma para sermos crentes melhores a cada dia, a cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, essa não é a primeira vez, nem o primeiro texto bíblico que aqui eu venho expor, e cuja temática do dinheiro, ela é trazida à tona. A Bíblia está repleta de textos que tratam do tema, tanto
em livros como os livros poéticos ou como em epístolas como essa. E esse tema, particularmente, é um tema recorrente na mensagem de Tiago. E quando nós olhamos para um veemente, duro, sério, alerta de Tiago, e aqui as palavras dele são palavras de exortação e palavras duras, ele nos chama a atenção para essa dificuldade, para esse problema, para essa questão que está sempre tão inerentemente vinculada ao dinheiro. E aí eu preciso aqui reiterar e lembrar a você que o dinheiro em si não é um problema. A Bíblia não condena a riqueza pela própria riqueza. E já mencionei aqui que a Bíblia está repleta de homens que foram homens muitíssimo prósperos. Mas é curioso a gente pensar que, ao mesmo tempo, a Bíblia é muito sábia em nos alertar para um problema para o qual a gente é muito vulnerável. E essa vulnerabilidade está muito vinculada ao fato de que o dinheiro, ele pode ser extremamente perigoso. Ele pode ser extremamente perigoso. E é por isso que você vai encontrar na Bíblia uma diversidade de alertas e textos bíblicos que te chamam a atenção para isso. Eu gosto muito, por exemplo, do texto de Eclesiastes, e quando você lê todo aquele livro de Eclesiastes, que é um texto belíssimo, muito provavelmente, a Bíblia descreve o autor como pregador, muito provavelmente Salomão, pelo contexto, pela forma como se descreve. O fato é que o pregador, ele se descreve como rei de Israel, um homem que foi riquíssimo, mas o texto de Eclesiastes é escrito da perspectiva de um homem que teve tudo, que experimentou tudo, que não negou aos seus olhos, conforme a sua própria descrição, nada daquilo que seus olhos desejaram. Mas o que você percebe é uma tristeza, ou é um olhar muito duro para com a vida, muito sincero, de quem fez e aconteceu, e quem tomou decisões erradas, e agora está refletindo acerca da vida e está dizendo: vaidade, vaidades, tudo é vaidade. E então ele nos chama a atenção para a fugacidade das coisas terrenas e materiais. E aí no capítulo 5, os versículos 10 a 12, ele nos faz um alerta e ele diz o seguinte: quem ama o dinheiro dele jamais se farta. Você já percebeu isso? Quanto mais dinheiro se tem, mais dinheiro se quer. Eu cresci na época dos gibis. Hoje, eu não sei, hoje com tanta tecnologia, com tanto aparato tecnológico, mas uma diversão era ler alguns gibis. Embora eu fosse um leitor preguiçoso, mas um personagem que me chamava a atenção era o tio Patinhas. Você lembra do tio Patinhas? E ele tinha uma piscina de moedinhas de ouro com a qual os meus olhinhos piscavam com cifrões, né? O dinheiro inebria, e o tio Patinhas sabe bem disso, né? E o pregador diz que quem ama o dinheiro dele jamais se farta, quem ama a abundância não se farta da renda. E também isto é vaidade. Portanto, o problema não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é aquilo que o dinheiro carrega consigo. Esse poder por demais inebriante, que corrompe com facilidade. Um pastor chamado Richard Foster lançou um livro, acho que final da década de 80, início da década de 90, que muitos pastores leram, chamando atenção para os 3 grandes perigos da vida do cristão, que era o sexo, o dinheiro e o poder. Eram grandes vilões que no decorrer da história da humanidade têm destruído a vida de muita gente de Deus. Dinheiro, sexo e poder.
E como eles andam muito juntos. Paulo, quando escreve a Timóteo, aquele jovem pastor, por exemplo, lá no capítulo 6 da sua primeira epístola, ele diz assim: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento com que nos vestir? Estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. E aí então Paulo conclui dizendo: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviaram-se da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por isso, o apóstolo Paulo, quando fala a Timóteo, ele fala da perspectiva de quem incentiva a simplicidade da vida e está alertando aquele jovem pastor, dizendo: cuidado, porque tem um monte de gente que se perdeu a si mesmo nesse caminho da busca do dinheiro. E eis aí um grande perigo, e um perigo que está diante de cada um de nós. Especialmente porque, creio eu, a gente vive numa cultura que é extremamente materialista. Esses valores são extremamente incentivados. E então Paulo continua na sua exortação, ainda no capítulo 6, e ele diz a Timóteo: Timóteo, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E então Paulo vincula um grande perigo que está associado, e tão comumente associado com as riquezas, que é o orgulho. Você já percebeu o quanto aquele que é rico corre o perigo de ser orgulhoso? Eu mencionei algum tempo atrás aqui uma estatística que eu ouvi do pastor Ronaldo Lidório, quando ele enumera os povos menos alcançados no Brasil, e ele coloca dentre os menos alcançados as populações ribeirinhas, os povos, as comunidades quilombolas, e ele também resume dizendo: os mais pobres dos mais pobres e os mais ricos dos mais ricos. Então para pensar o porquê que os mais ricos dos mais ricos estão tão distantes ou tão pouco preocupados com questões espirituais, por exemplo. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu li uma entrevista com o Donald Trump, uma figuraça que está aí lá nos Estados Unidos aí, lutando para concorrer a presidente da República, e o Donald Trump dando uma palestra para um grupo de pessoas, falando acerca de questões empresariais, enfim, o tema era dinheiro. Tinha um padre no auditório, e então esse homem levanta a mão e no momento lá das perguntas, ele questiona o Donald Trump se era correto, porque tudo aquilo que ele havia falado, essa ganância, ou a questão, os princípios mercadológicos e os princípios de administração das suas empresas, eles excluíam qualquer princípio ético. E então aquele padre levanta a mão, faz essa pergunta, e o Donald Trump, como é bem característico, né, dele, ele disse assim: olha, tudo bem, seu padre, mas o senhor pensando assim, o senhor pode até ir para o céu, ficar rico, o senhor nunca vai ficar. Olha o perigo. Eu percebo que o dinheiro tem um poder inebriante, e ele é extremamente perigoso, e ele é extremamente sedutor, porque de fato o dinheiro pode nos proporcionar muitas coisas boas, mas ao mesmo tempo o nosso coração, que é enganoso, o nosso coração, que é uma fábrica de ídolos,
esse coração, ele costuma inverter os valores dessa vida e depositar a esperança dessa vida naquilo que a gente tem, ou naquilo que o dinheiro pode proporcionar. E um perigo muito associado às riquezas, por exemplo, é o pecado do orgulho. Porque aquele que muito tem pode ser tentado a achar que não precisa de nada e de ninguém. Não preciso. E o C.S. Lewis, ele descreve de uma forma muito inteligente e criativa como mulher peculiar, e ele diz assim: os cristãos estão com a razão, o orgulho é a causa principal da infelicidade de todas as nações, em todas as famílias, desde que o mundo foi criado. Diz Lewis, os outros vícios podem, às vezes, até mesmo congregar as pessoas. Pode haver uma boa camaradagem, risos e piadas entre gente bêbada e entre os devassos. O orgulho, porém, significa inimizade. O orgulho é a inimizade. E não só inimizade entre os homens, mas também entre os homens e Deus. Em Deus, nos defrontamos com algo que é, em todos os aspectos, infinitamente superior. E se você não sabe que Deus assim o é, superior, e que, portanto, você não é nada comparado a Ele, não sabe absolutamente nada sobre Deus. O homem orgulhoso sempre olha de cima para baixo, para as outras coisas e pessoas. E é claro que, fazendo assim, não pode enxergar nada que está acima dele. Portanto, ele jamais enxergará a Deus. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, enquanto que ele se volta para o humilde. Ele resiste ao soberbo, porque o soberbo, no seu orgulho, não precisa de Deus e não precisa de ninguém. Por isso, Tiago aqui nos alerta quanto ao perigo das riquezas. E aí a gente encontra, então, alguns problemas bem curiosos aqui. Um deles é o problema com a mordomia dessas riquezas. E aí Tiago diz: as vossas riquezas estão corruptas. Irmãos, o que é que você faz com o dinheiro que você tem? E, muito embora seguramente eu conheço os irmãos da nossa igreja, da nossa realidade, não é uma igreja de pessoas ricas, ou consideradas ricas, mas eu tenho certeza, se eu perguntasse aqui quem gostaria de ficar rico, a gente teria muitos candidatos. E aí a pergunta e o alerta de Tiago para nós é: como é que você maneja esse dinheiro? O que você faz com o dinheiro que você tem? A mordomia desse dinheiro. Irmãos, de uma coisa eu estou extremamente convicto: não existe, e presta atenção nisso, não há nenhuma bênção que Deus dá a você para que seja só sua. Qualquer bênção material ou espiritual, qualquer bênção recebida de Deus, é para partilhar e é para abençoar vidas de alguma forma. Eu estou convicto disso. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para mim, individualmente, Ele não dissocia quem está do meu lado, aquele que é meu irmão em Cristo Jesus. Isso é tão sério, que o alerta da palavra de Deus para nós é o seguinte: como você pode dizer que ama a Deus a quem você vê, se você não é capaz de amar o seu irmão que está ao seu lado? Como é que você consegue dissociar o seu amor a Deus do seu amor ao seu irmão? Mas então a questão vinculada com a riqueza aqui é como é que é a mordomia dessa riqueza. E se você passa a ter a compreensão de que tudo que você tem, presta atenção, entenda isso, tudo
Tudo, absolutamente tudo que você tem na sua vida foi dado por Deus. Entenda isso. Porque se você tiver essa consciência, todo o manejo do dinheiro na sua vida partirá da perspectiva da gratidão, da humildade. E isso é tão sério que leva os ricos a um outro perigo, porque não partem desse pressuposto de que tudo que eles têm pertence a Deus, porque foi dado por Ele. E porque não partem desse pressuposto, eles incorrem no outro problema. Eles incorrem nas atitudes que eles são levados a ter, no que diz respeito ao dinheiro, porque são movidos por ele. E aí, Tiago, por exemplo, vai relatar uma diversidade de situações. As vossas riquezas estão corruptas, as vossas roupagens comidas de traça. Havia injustiça, havia muita injustiça. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Então, aquele que não tem a consciência de que tudo aquilo que ele tem é dado por Deus, a sua vida ela vai ser direcionada por motivações completamente erradas e perigosas. Eu me lembro da história do rei Midas. História do rei Midas, um dito rei que amava o dinheiro e que tudo que ele queria era a bênção de que tudo que suas mãos tocassem se tornassem ouro. E um dia ele recebeu essa dadivosa bênção e ele ficou impressionado ao perceber que tudo aquilo que ele tocava virava ouro. Até que quando ele percebe que a grande bênção que ele recebeu tornou-se uma grande maldição, quando numa manhã bela, a sua filhinha, o amor da sua vida, chamada Áurea, entra no seu quarto e ele a recebe com um belo abraço e a transforma num belo monumento de ouro. E ele chora amargamente a bênção que se tornou uma maldição e a ganância que afastava dele quem ele amava. Olha o perigo das riquezas. Olha o perigo do dinheiro, olha o perigo da ganância. E aí então Tiago nos faz um segundo alerta, que é o alerta que diz respeito às prioridades. No versículo 3 diz a palavra de Deus: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouro acumulastes nos últimos dias. Ele quer ser pastor, esse menino aí. Existe um alerta aqui que a gente precisa estar muito atento. Você já percebeu, pensa um pouquinho aí em uma fração de segundos, com que você gasta a maior parte do tempo da sua semana? Para pensar. Provavelmente o trabalho. Bom, e aí a gente para pensar, mas e aí, como é que a gente fica sem trabalhar? Não, de fato, é difícil. Você tem que pagar as suas contas. Mas, presta atenção também, ok, você trabalha muito e às vezes nem o faz com muito prazer, mas o que você faz quando você não está trabalhando? O que você gasta o seu tempo? Você já percebeu que para aquilo que você mais ama, você sempre vai achar um tempo? Fala aqui para mim, só eu e você, tá bom? Quanto tempo você gasta no Facebook por dia? Aí foi jogo baixo, não foi, gente? E aí a gente chega na noite e fala assim, não deu para ler a Bíblia.
E o WhatsApp? Eu tô uma preguiça desse negócio. Eu já sou um cara meio analfabeto tecnológico. Acho que as minhas meninas de 9 anos já estão quase me ganhando já nesse negócio. Mas o que eu estou dizendo aqui é para chamar a sua atenção para o fato de que você vai sim achar tempo para aquilo que você tem motivação para fazer. Aquilo que você deseja, aquilo que você ama, aquilo que você quer. Você vai dar um jeito de estabelecer como prioridade na sua vida, você vai achar um tempo. E aí Jesus, lá no Sermão do Monte, já nos alertou que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Porque no teu coração você guarda as coisas que você acha mais preciosas. Mais preciosas. E então a gente fica se perguntando, quando Tiago nos alerta aqui, dizendo: o vosso ouro, a vossa prata, a ferrugem corroeu. As vossas roupas bonitas foram comidas pela traça. O meu irmão estava me contando, ele tem uma amiga médica que foi numa dessas viagens aos Estados Unidos. E ela deve ser uma médica com boa grana mesmo, porque o dólar está bem alto. E aí ela entrou numa loja dessas Louis Vuitton, né? É assim que fala? Louis Vuitton. E aí ela viu uma carteira de couro. Quando ela viu, falou: gente, que bonito. Ela pegou a carteira, abriu, e ela de repente percebeu na fisionomia da vendedora, tipo, perguntou: quanto custa? A moça falou: põe a carteira aqui. Aí a menina foi lá, calçou luva, pegou a carteira, abriu a carteira e falou na maior cara de pau, $30 mil. E deixa eu te falar uma coisa, você sabe que tem gente que paga? Sabia disso? Quem que é esse cara Louis Vuitton? O que esse cara tem que eu não tenho, gente? Bom, além da carteira de $30 mil, né? Aí, você sabe o que eu fico pensando? Assim, nada, mas nada nesse universo, nesse cosmo, me faz entender por que cargas d'água uma carteira vale $30 mil. Eu nunca vou dar conta de pôr nem $30 mil dentro dela. Dólares, meu Deus, multiplica por 3,56 no paralelo. É isso. E aí Tiago está dizendo: ela toma conta com aquilo que você prioriza, sabe por quê? Porque os tesouros que você está acumulando para os últimos dias não vão contar em seu favor. Não vão contar em seu favor. O que aqui está, aqui ficará. Aqui ficará. Você sabe quando é que a gente começa a ter consciência dessas prioridades, gente? Quando a gente lida com as debilidades da vida, quando chega a velhice, quando a morte bate à porta de alguém que está perto de nós. A gente começa a repensar acerca dos valores da vida, do que fazer, do que eu deveria ter feito. E portanto aqui Tiago está dizendo e está nos alertando acerca dessas prioridades, coisa que os ricos desse mundo pouco pensam. Tiago, por exemplo, no capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz assim: o rico na sua insignificância, olha o que ele diz. O rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O que ele está dizendo é que esse teu dinheiro aí não é nada. Não é absolutamente nada. É pó. Passa. Há um alerta maravilhoso, e o pastor Edilton pregou esse texto aqui na igreja, lá no capítulo 4, versículo 13.
E é muito curioso, embora ele não cite os ricos aqui, ele fala acerca da falibilidade dos projetos humanos. Ele diz assim: atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros, etc. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vida. Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Irmãos, a vida passa rápido demais. A vida passa rápido demais. E, portanto, o alerta para nós aqui diz respeito àquilo que é prioridade na sua vida. Jesus tem um diálogo maravilhoso. Quando Jesus está caminhando, esse diálogo é um relato do Evangelho de Lucas. Jesus está caminhando, tinham dois irmãos debatendo acerca de uma herança. E aí eles chamam a Jesus para posicionar-se diante daquela querela. E então diz o texto de Lucas: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não são os seus bens, não é aquilo que você tem, mas é aquilo que você é o teu coração, é aí que está o seu valor. É por aí que Deus te avalia, é por aí que Deus te julga, é por aí que o olhar do Senhor perscruta a sua alma. E aí então ele continua dizendo, e ele propõe uma parábola: olha, havia um homem rico que decidiu: vou aumentar os meus celeiros, eu vou construir aqui, e aí eu vou ganhar mais grana, vou viver regaladamente. Então direi à minha alma: tens depósito para muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Tome conta com aquilo que você coloca como prioridade na sua vida. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. E eu sempre olho para as nossas gerações, para os nossos filhos. Eu percebo, eu me incluo nessa geração, às vezes, como nos causa estranheza o fato de que, às vezes, um dos nossos, as nossas crianças, eu brinco com as meninas assim, a gente tenta inculcar, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos, e eu falo para elas assim, meio que sem intenção, mas intencionalmente, né? E aí, filhinha, vai ser médica? Não, papai, vou ser costureira. Meu Deus do céu. Ah, filha, costureira, vamos ver se salva a irmã aqui. E você, filha? Vamos ser promotora da justiça? Sérgio Moro está aí, pau, né? O cara está aí na mídia. Não, papai, eu quero ser estilista. Jesus. Aí eu já fico pensando, eu acho que não vai ter retorno aqui em casa, não. Mas você percebe que a minha cultura, ela está tão preocupada com... Sei lá, a minha cultura está tão preocupada. Aí daqui a pouco eu paro para pensar, eu falo: meu Deus, eu queria que as minhas filhas ganhassem dinheiro. Aí daqui a pouco eu paro para pensar e eu penso: oh, Deus, me perdoa. Eu quero que as minhas filhas sejam crentes. Até se for até estilista, se fizer umas roupas bonitinhas para as irmãs da igreja. Né? Eu me lembro de ouvir o Ronaldo Lidório. O Ronaldo Lidório é um missionário presbiteriano. O cara é um fenômeno. Ele é um homem inteligentíssimo. O cara é doutor em antropologia. E ele gasta a sua vida, gastou metade da sua vida na África, entre os concombas, e agora está com os povos ribeirinhos. E muita gente chegou para ele e disse assim: pastor, que desperdício.
Você lá no meio do mato, E alguém disse, não, meu irmão, desperdício não. Porque Deus dedica a sua obra o que Ele tem de melhor. Camarada não está, e às vezes a gente fica assim, gente, esse menino aí não está preocupado em ganhar dinheiro. Claro que o dinheiro e o sustento, e a gente se preocupa com os nossos filhos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu filho, se a sua filha for um servo do Senhor Jesus, você vai ser um pai muito satisfeito. Você lembra para vocês que eu disse que o meu amigo voltando lá do Canadá, e aí o avião começou a chacoalhar. Aí no começo a gente vai segurando a onda. Aí ele dá aquela baixadinha, você, oi, né? Aí você olha para o lado, já tem alguém fazendo o sinal da cruz. Não é assim? Aí o avião não parava de chacoalhar, e ele falou, agora eu vou orar. E o avião não parava de chacoalhar, ele entregou os filhos tudo para a obra missionária. Pode chamar meu filho para ser pastor. Meu amigo, porque na hora que o negócio aperta, a nossa prioridade é outra. Ele não está preocupado, falou, Deus, né? Não, a prioridade muda. Isso Tiago está nos alertando. Mas há uma outra palavra de alento aqui para nós. A injustiça estabelecida no mundo por parte daqueles que muitos têm, não sairá impune. Olha o que diz os versículos 3, 4, 5 e 6. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. Lá no finalzinho do versículo, tesouros acumulastes nos últimos dias, e eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra e tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado os justos sem que ele vos faça resistência. E eu não sei porquê, quando eu leio um texto desse, eu só penso na classe política brasileira de forma geral. E a Bíblia é dura com relação a isso. Quando você lê os profetas, você vê profetas acusando as mulheres dos nobres, dizendo, vós, vacas de Bazã. Deus condena veementemente essa gente. E presta atenção, eu disse isso aqui hoje de manhã, às vezes a gente tem a sensação horrível, tenebrosa, de que a gente vem sendo assaltado a todo momento. É pagando imposto que não tem retorno, é pela corrupção que a gente nunca encontra limite para ela. Mas a palavra está dizendo que o clamor do ceifeiro chegou aos ouvidos, não foi de qualquer um, foi do Senhor dos Exércitos. Você entende isso? Você entende que a lágrima daquela mãe que tem que ganhar um filho na porta de um hospital sujo, porque tem gente levando a grana que devia ir para aquele lugar, daquelas pessoas que estão sofrendo pela seca avassaladora do Nordeste do nosso país, pela injustiça, pela maldade. Deus é amor, mas Deus é juiz, e a palavra nos alerta para isso. O clamor dessa gente chega aos ouvidos do Senhor, e eu sou levado a crer, pela situação que a gente tem vivido no país, que o que tem acontecido aqui tem sido permissão do Senhor, para que finalmente, ou para que possivelmente, haja um pouco de mudança, e um pouco de temor de quem, seja quem for, repito, descaradamente, tem agido em iniquidade e ganância. Eu ouvi a palavra do Deltan Dallagnol, que é um promotor de justiça federal, um jovem crente em Cristo. E o Deltan Dallagnol dizendo, quem rouba milhões
mata milhões. Isso é fato. Mas eles não ficaram impunes não, irmãos. E eu quero concluir chamando você para descansar e colocar sua esperança no Senhor. Irmãos, versículo 7, sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. A Bíblia nos traz um alerta, e a Bíblia nos coloca constantemente diante de um senso de urgência. E a Bíblia está nos dizendo, o tempo vai passar, e o juiz, conforme a própria descrição aí de Tiago no versículo 9, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados, eis que o juiz está às portas. Ele está aí. E a minha tristeza é que nesse mundo, onde a gente anda tão preocupado com dinheiro, a gente parou, ou cada vez menos a gente coloca a nossa esperança no Senhor. Não é à toa que entre o ano de 2008 e 2009, o número de suicídio lá nos Estados Unidos cresceu absurdamente depois da explosão daquela bolha imobiliária. Foi o que levou o Tim Keller a escrever o livro chamado Falsos Deuses. Pais de família dando tiro no ouvido e acabando com a sua própria vida. Gente que manejava a bolsa de valores. Muita gente se matou, sabe por quê? Porque não havia esperança, havia desespero total. E tudo aquilo que eles tinham era tudo aquilo que eles viam. E a Bíblia me traz um alerta dizendo, coloca a sua esperança no Senhor, porque o Senhor vai voltar. E a despeito do fato de que a gente vive num mundo sim, que jaz no maligno e vive cheio de iniquidade, a gente não pode se esquecer que há uma esperança última para a nossa vida, e isso é promessa de Deus. Você entende que isso é promessa de Deus? Aquele que veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai, ele voltará, mas ele voltará como juiz. Como juiz, com cetro na mão, e nada o segurará, nada o impedirá. E a Bíblia então nos alerta dizendo, sejam pacientes, irmãos, sejam pacientes. Hebreus diz que a gente precisa olhar atentamente para o autor e consumador da fé. O apóstolo Paulo, preso, escrevendo aos Filipenses, dizendo, é o caminho para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, prestes a morrer, escreve a Timóteo, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E agora ele está pronto para receber um prêmio da sua soberana vocação. Aquele homem caminhou com os olhos nos céus. E enquanto a gente tem os olhos nos céus, o mundo pode desabar. Nós estaremos de pé. Agora, se a sua esperança é o seu dinheiro ou qualquer coisa material que o seja, a sua esperança é fugaz. C.S. Lewis nos chama a atenção para uma coisa interessante. Ele diz assim, a esperança é uma das maiores virtudes cristãs. E muito ao contrário do que muitos pensam e que acham que a esperança em Deus, ela é escapismo ou autoilusão, ele diz, não significa que se deve deixar o mundo presente tal como está. A nossa esperança em Deus e no porvir não é alienação dizendo, então vamos deixar esse mundo aqui se acabando, não. Porque você é um cidadão do reino e os cidadãos do reino precisam ser os melhores cidadãos dessa terra. Você tem que ser o melhor que essa terra tem. E aí então ele diz, se você estudar a história, verá que os cristãos que mais trabalharam por esse mundo eram exatamente aqueles que mais pensaram no outro mundo.
Os apóstolos que desencadearam a conversão do Império Romano, os grandes homens que erigiram a Idade Média, os protestantes ingleses que aboliram o tráfico de droga, de escravos, todos deixaram a sua marca sobre a terra, precisamente porque estavam ocupados com o paraíso. Foi quando os cristãos deixaram de pensar no outro mundo, que se tornaram tão incompetentes neste aqui. E aí C.S. Lewis conclui dizendo: se você aspirar o céu, ganhará a terra de lambuja. Mas se você aspirar a terra, perderá ambos. A nossa esperança está no Senhor. E Tiago termina a sua exortação a nós olharmos para Deus com paciência, dizendo no versículo 11, porque o Senhor é cheio de misericórdia e é compassivo. Nossa esperança está no Senhor. O nosso alento está em Deus. E é por isso que o salmista podia dizer, em meio a tanta tribulação: o Senhor é minha rocha. O Senhor é minha fortaleza. Os dias são difíceis. Os dias são maus. Mas se a sua esperança for o Senhor, se a sua alegria for o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. O júbilo dos nossos corações não estão vinculados às efemeridades desse mundo, mas à paz que excede todo o entendimento e é derramada dos céus sobre as nossas vidas e é capaz de nos fazer sorrir até quando todos os motivos que nós temos são para chorar. Ele é a nossa esperança.